iríamos dar início a este nosso ciclo de conferências. É mais um ciclo de conferências organizado pela região sul da Ordem dos Engenheiros e também pelo Colégio Regional de Materiais da região sul. Quem está neste momento a falar é Luís Machado, presidente do Conselho Diretivo da região sul da Ordem dos Engenheiros, e é com a maior das satisfações que estamos neste início de mais esta iniciativa, como tantas outras que os colégios regionais, as delegações distritais, a próprio Conselho Diretivo tem feito, e que é uma das vertentes importantes da intervenção da Ordem dos Engenheiros, que é na difusão de informação, na difusão de conhecimentos, na partilha daquilo que os nossos convidados e os nossos colaboradores internos se dispõem a fazer para partilhar aquilo que é as suas experiências e os seus conhecimentos. Hoje estamos aqui com uma particular vertente, que é uma vertente na área das biomédicas. A nossa engenharia, não me canso de dizer, é uma profissão de confiança pública. Tudo aquilo que nós fazemos em todas as especialidades vai ser utilizado pela população, vai ser utilizado pela sociedade. Infelizmente, a sociedade nem sempre retribui com o reconhecimento daquilo que nós fazemos. Esse é um esforço que cada vez mais a Ordem dos Engenheiros está a fazer e vai fazer para tentar que a sociedade percepcione aquilo que é a nossa intervenção, a responsabilidade que assumimos, e aquilo que cada vez mais queremos é que seja feita a verificação sempre da máxima qualidade com a assunção de responsabilidades daquilo que fazemos. Tem sido essa a linha de orientação da Ordem e da região sul, e assim iremos continuar para fazer aquilo que é a nossa função, que é exercê-la com benefício dos destinatários da sociedade, sem prejuízo, naturalmente, da defesa daquilo que são os interesses dos próprios engenheiros e da engenharia. No campo que hoje estamos a falar, é um campo de extraordinária importância. O limite é, de facto, a imaginação e aquilo que têm sido os progressos, na área cirúrgica, na área médica, daquilo que são os progressos em termos de materiais, de técnicas de operação. É impressionante o benefício que traz para o próprio e para a própria sociedade, porque cada vez as intervenções são menos intrusivas, cada vez os tempos de hospitalização são menores, o que permite a concentração dos técnicos de saúde naquilo que é absolutamente fundamental, que é resolver os problemas. E com os materiais que, entretanto, são descobertos, com a forma como eles são tratados, com as modificações que são feitas, há muito menos incompatibilidades que se processam e os benefícios para nós todos são inimagináveis. Cada vez mais as operações, e na parte médica a componente de tecnologia, a componente da eletricidade, a componente da micro são determinantes, e hoje temos o doente na mesa de operações, com os robôs em cima, com os médicos em consolas, a trabalharem, o que é qualquer coisa inimaginável, ou para poder beneficiar populações mais afastadas. Hoje o médico pode estar completamente afastado quase do doente, noutro sítio qualquer, e estar a conseguir fazer intervenções em sítios menos acessíveis. Portanto, para além disso, aquilo que hoje vamos ter é a materialização do que nós, portugueses, somos capazes de fazer ao nível mundial. Estávamos aqui um pouco à conversa antes da abertura deste webinar, deste ciclo de conferências, pensando exatamente que nós não temos de maneira nenhuma que ter complexos relativamente a todos os estrangeiros. A história de que se é estrangeiro é bom, se é nacional não é, isso já não existe. E hoje as camadas novas e toda a gente que está no mercado tem a noção clara
de que nós estamos completamente equipados em termos de tecnologia, de saber, conhecimento àquilo do que melhor se faz no mundo, e se há dúvidas que pudessem existir, que não existem, hoje certamente elas serão totalmente dissipadas, com uma empresa voltada completamente para fora, para o estrangeiro, em que está na maior das tecnologias de ponta da sua área de atuação. Nós, enquanto Conselho Diretivo da Região Sul, só temos que nos satisfazer com todas as iniciativas e acompanhar as iniciativas dos colégios regionais, que são de um grande dinamismo, particularmente estes materiais, com a Rosa Miranda e com a sua equipa, e é nesse sentido que vos desejo que possam interiorizar e melhor perceber aquilo tudo que vos vai ser exposto, e passaria de imediato a palavra à Rosa Miranda, coordenadora do Colégio Regional de Engenharia dos Materiais da Região Sul, para poder prosseguir este webinar. Boa tarde a todos, um belíssimo ano, tudo bom para vocês. Rosa, faz favor. Obrigada, Luís Machado. Este vai ser o último seminário desta equipa da Ordem dos Engenheiros do Colégio de Engenharia de Materiais. Começámos em 2019 com uma série de iniciativas relativamente aos materiais para a sustentabilidade e no último ano, 2021, e esta realmente é a última, temos vindo a fazer conferências sobre biomateriais, sendo certo que eles são realmente, como o Luís Machado acabou de dizer, estão na frente eu não diria só da investigação, mas são realmente uma fronteira entre a investigação e a comercialização e desenvolvimento do produto, etc., em que há imensas necessidades e há experiências realmente fantásticas. Temos trazido sempre empresas, os engenheiros não são para ficar nos gabinetes, muito menos nas universidades, e, portanto, se bem que o colégio não é muito exemplo, enfim, eu sou um bocadinho híbrida. Gosto da universidade e gosto da indústria também. O nosso objetivo foi sempre direcionar estes seminários para a indústria. Portanto, os engenheiros têm um papel fundamental, que infelizmente não tem sido muito bem visto pelo poder político. Fomos substituídos por os economistas, os advogados, etc. Mas nós, engenheiros, temos um saber fazer que a sociedade portuguesa só tem benefícios se realmente assimilar, incorporar e vier ter connosco. E vier ter com os engenheiros para ver quais são as soluções melhores do ponto de vista técnico, económico e, portanto, é isso que queremos fazer e queremos continuar a fazer com o Colégio de Engenharia de Materiais, que é um bocado, eu não diria transversal a outros colégios, mas que tem linhas de fronteira muito diluídas, nomeadamente com os colégios de Mecânica ou de Química, e, portanto, trabalhamos muitas vezes em cooperação com eles. Eu depois vou pedir ao Eugênio Luís Pereira para apresentar o nosso orador hoje, que é realmente um caso de sucesso na indústria portuguesa, que não se limitou, que não se autolimitou pelo conhecimento existente em Portugal há 15 anos, ou mais, quando começou a pensar nestas coisas, e, portanto, foi para a frente e tem hoje 2 casos de sucesso para nos contar, bastante interessantes. Portanto, pela minha parte, eu agradeço a participação de todos aqueles que se têm interessado por estas nossas iniciativas da região sul do Colégio de Engenharia de Materiais. A equipa, portanto, tenho sido coordenadora, o Luís Pereira e a Ana Paula Duarte vogais. Enfim, no próximo mandato na Ordem dos Engenheiros veremos como é que as coisas
ficam orientadas, mas eu penso que o Colégio de Engenharia de Materiais terá sempre esta vocação de, em colaboração com outros colégios, de ir sempre expondo situações de desafio, empresariais, de benefício técnico e económico para todos os engenheiros. Portanto, muito obrigada ao engenheiro Luís Pereira, à engenheira Paula Duarte, que fizemos uma equipa, acho eu, bastante coesa e bastante dinâmica, e pedia ao Luís Pereira para apresentar o nosso orador, por favor. Obrigado, Rosa. Obrigado, engenheiro Luís Machado, também por estar presente no evento hoje. E obrigado a todos, obviamente. E o meu, digamos assim, grande obrigado ao Eduardo, que há algum tempo que andávamos à procura de datas que conseguíssemos conciliar. Mas isto é bom sinal, é sinal que o Eduardo é uma pessoa ocupada e que está a tratar do seu negócio. E isso também deve nos congratular a todos e deixar todos satisfeitos, porque é realmente, como a Rosa mencionou, nós tentámos trazer para este ciclo de conferências, primeiro, palestras mais ligadas à indústria, segundo, sempre possível associá-los a casos, digamos assim, de sucesso, de inovação, e tivemos o privilégio de ter 2 casos concretos, um já com a empresa Medbone, e hoje temos aqui a questão da Ceramed e Bioceramed com o Eduardo. Portanto, o nosso orador de hoje é Eduardo Ascenso Pires, portanto, que se lançou nesta aventura há um bocadinho mais de 15 anos, penso eu, de criar uma empresa nesta área. Só por curiosidade, eu cheguei a ter aulas de cerâmicos técnicos com o Eduardo, e, portanto, aquilo que sei hoje de cerâmicos técnicos também se deve, em parte, ao Eduardo. Lembro-me de visitar até as instalações onde se faziam os primeiros revestimentos por plasma, e, portanto, e ter uma visita de estudo às instalações. E, portanto, vamos hoje abordar este tema dos revestimentos na área dos biomateriais e aprender um pouco dos desafios nesta área, na aplicação de revestimentos, e depois também aquilo que são os desafios relativamente à sua compatibilidade e durabilidade, porque obviamente quando se utiliza uma questão de uma prótese, ela é feita para durar e, portanto, esses revestimentos têm características únicas que estão intimamente ligadas às propriedades dos materiais que são utilizados, e, portanto, a área dos materiais aqui também a revelar a sua importância nestas aplicações, digamos assim, mais próximas também do que tem a ver com a inovação. E inovação que é claramente algo importante quando se compete no mercado internacional, e com certeza o Eduardo poderá depois falar um pouco mais sobre isso, onde se compete com empresas grandes e empresas de países com tradição de, digamos assim, de inovação também muito forte. Portanto, é como a Rosa disse, o último ciclo de conferências, encerramos, penso eu, com a chave de ouro. Só gostaria de dizer que qualquer questão que tenham, aproveitem e podem ir colocando no Q&A, que está disponível, porque depois no final eu vou fazer esse levantamento e vou colocar as questões que forem escritas lá, irei colocá-las depois ao Eduardo. Portanto, Eduardo, agora passo a palavra e, mais uma vez, muito obrigado. Tá bem. Penso que agora, em primeiro lugar, eu não estou a... Tá? Estamos a ouvir. Pronto. Sim, já está partilhado. Já está. Pronto, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, é uma grande honra estar aqui. Realmente foi muito difícil acertarmos numa data. Muito obrigado também pela paciência e pela insistência para dar a palestra, e que é com muita satisfação que irei dar esta palestra. Eu vou dividir a palestra em 3 temas. Vou deixar a parte da empresa para o final. Vou falar agora da tecnologia da parte dos implantes, falando depois um pouco sobre a parte das novas tendências. E terminarei, como disse, com a parte do caso de estudo da Ceramed. Antes de entrar propriamente na área dos materiais e da tecnologia, quero falar aqui um pouco sobre a questão clínica e a questão médica, que é importante para percebermos a problemática da questão e a própria evolução da utilização das próteses. Portanto, inicialmente, também tanto a ortoplastia total da anca, também conhecida por prótese total da anca, tanto que consistia na remoção tanto do osso e da cartilagem que tinham lesão, e eram substituídos por uma cabeça femoral
e era substituída também por uma haste metálica. Normalmente os materiais utilizados, numa fase inicial foi o aço inoxidável, depois passou para a liga de titânio, alumínio, vanádio e para alguns casos específicos, nomeadamente os implantes do joelho, uma liga de cobalto-crómio, essencialmente pela resistência ao desgaste. A colocação das primeiras próteses eram próteses da Assinox, algumas em titânio, mas basicamente grande parte delas eram em aço inoxidável, eram polidas e eram fixadas ao fémur através da utilização de um cimento, tanto à base de polimetilmetacrilato, que era colocado na prótese, no canal do fémur, entre o canal do fémur e a própria prótese. O polimetilmetacrilato tem um modo de elasticidade muito perto do osso trabecular, é relativamente resistente a forças de compressão, mas pouco às forças de tração ou forças de corte. Durante esses anos, desde 1960, foram utilizadas diferentes tecnologias para a preparação do cimento. Numa fase inicial a preparação era manual. Não existia um restritor, que é aquela parte com aquela componente branca que está no final da prótese. Depois passou a haver uma segunda geração, que era utilizado a parte da pistola para aplicação diretamente no canal do fémur e a utilização de um restritor que impedia que o cimento passasse para outras partes para outro canal do fémur. E uma terceira geração, foram utilizadas técnicas especiais, nomeadamente a questão da utilização do vácuo para fazer a própria mistura. Mais recentemente, o cimento de polimetilmetacrilato é utilizado com antibiótico. Portanto, é a nova geração dos cimentos. A tecnologia era uma tecnologia relativamente simples. As próteses ditas por próteses de anca cimentadas, consistia na aplicação de um cimento entre a própria prótese e o canal do fémur, que, aplicando o cimento, ele aderia e endurecia ao fim de poucos minutos, permitindo praticamente aos doentes ter carga imediata e começar a ter a sua vida, a colocar o peso sobre o corpo e ter uma vida, começar praticamente a andar a partir dessa altura. Este tratamento continua a ser o ideal para doentes mais idosos e com o osso com osteoporose. Embora esta técnica permitisse uma rápida recuperação, quase imediatamente após a operação, o paciente poderia colocar o peso sobre a perna, ao fim de algum tempo, com a utilização deste tipo de próteses, levantou alguns problemas, nomeadamente com a fragmentação do cimento e a remoção da própria prótese passado algum tempo. Isto fez com que surgisse mais tarde, e hoje em dia é o tipo de prótese e tecnologia mais utilizada, a aplicação de revestimentos sobre os implantes. No fundo, para permitir o crescimento interno do osso, através ou de uma porosidade ou através do material bioativo. O objetivo seria encontrar um substituto do osso que não provocasse as reações estranhas e nem qualquer tipo de alergia nem rejeição pelo nosso organismo. No fundo, o que nós temos é o implante, como eu já referi, pode ser em aço inox, cada vez menos, mas existem ainda muitos países em que o aço inox continua a ser o implante de eleição, ligas titânio, alumínio e vanádio e o cobalto-crómio. Todas elas são biocompatíveis, têm como principal função as propriedades mecânicas. E é aplicado o revestimento, neste caso com diferentes funções, não só para a bioatividade, para a adesão entre as células e os tecidos, a própria resistência à corrosão e a resistência ao desgaste em algum tipo de implantes, nomeadamente a questão do joelho, que tem sempre o desgaste. Os implantes com revestimento, como tem sempre como objetivo, uma fixação biológica entre o implante e o osso, existindo sempre a expectativa do crescimento do osso através da questão da porosidade. A porosidade para este tipo de revestimento é fundamental para que se consiga dar essa fixação biológica. Aqui, por exemplo, temos um exemplo de passado 6 meses de uma cirurgia, no qual temos o implante e passado 6 meses temos o crescimento do osso através dos poros. E depois irei falar sobre as características do revestimento, nomeadamente a questão da porosidade e o tamanho dos poros, ideal para haver este crescimento do osso através da porosidade.
A tecnologia de eleição para este tipo de aplicação de revestimentos para os implantes é a utilização da projeção térmica por plasma. Aliás, é a única tecnologia que está aprovada pelo FDA e de acordo com a regulamentação europeia para aplicação sobre implantes. É uma tecnologia relativamente simples. O material é fundido e é projetado a alta velocidade. Estamos a falar entre os 300 e os 600 metros por segundo, que são transportados a alta velocidade até à peça, que está devidamente preparada em termos de superfície com uma rugosidade adequada, e é feito o arrefecimento na peça. Esta tecnologia permite a aplicação em diferentes tipos de geometrias e de ligas, nomeadamente titânio, cobalto, cromo e aço inoxidável. Portanto, é um processo totalmente robotizado e automático. Tanto serve para fazer pequenas séries como protótipos, como promoções em série. Portanto, permite cumprir com as normas e guias em vigor, nomeadamente o FDA. Portanto, permite uma excelente biocompatibilidade com o implante revestido e a fixação estável e firme a longo termo entre o implante e o tecido, que não era conseguido com os implantes que utilizavam o cimento. Temos aqui um exemplo do revestimento de um joelho, neste caso com hidroxiapatite, em que aqui não se consegue visualizar, mas tem um arrefecimento que é feito ao longo da projeção térmica, neste caso da hidroxiapatite. Como solução dos revestimentos na área dos implantes, e não só na ortopedia, como na questão também da coluna e como na área dentária, temos essencialmente 3 soluções: hidroxiapatite, titânio ou uma conjugação entre o titânio e a hidroxiapatite. Antes de falar sobre a questão dos revestimentos, existe aqui um ponto extremamente importante, tem a ver com a fixação primária do implante. É fundamental haver uma fixação primária quando o implante é colocado, porque qualquer movimento, qualquer micromovimento entre o implante e o tecido ósseo vai fazer com que a quebra de ligações e aparecimento, muitas vezes, de tecido fibroso na peça e provocar uma fixação não tão boa. Normalmente esta tecnologia, a tecnologia mais utilizada para a colocação das próteses, portanto, é o press fit, no qual existe uma cavidade que está subdimensionada e o implante é colocado sob pressão. Portanto, é esta fixação primária que vai permitir depois o crescimento do osso, do novo osso, através da porosidade. Portanto, é fundamental existir esta fixação primária de forma a conseguir o crescimento do osso, que não era necessário no caso da utilização do cimento, porque não havia crescimento ósseo, portanto o cimento preenchia o espaço vazio e a prótese ficava fixa nessa altura. No caso dos acetábulos, ainda temos uma possibilidade acrescida, que é, para além de ser colocado press fix, tanto da cavidade ser subdimensionada, colocar parafusos trabeculares que vão fixar o implante e vão permitir essa fixação primária muito forte e depois permitir o crescimento do tecido, do osso, para dentro dos poros. A hidroxiapatite, portanto, é um dos revestimentos mais utilizados, não só para implantes da anca, do joelho, como de implantes dentários e do próprio área dentária. Tanto a hidroxiapatite é muito semelhante à componente mineral do osso, portanto o osso tem hidroxiapatite e tem a parte do colagênio, portanto é um biomaterial compatível e o organismo reconhece como sendo como fosse um material natural. A questão da hidroxiapatite é que vai permitir formar tanto essas estruturas ósseas e fazer uma ligação química muito forte com o tecido ósseo. Aqui a porosidade não é tão importante como no caso do titânio, como veremos à frente, mas ao revestir com a hidroxiapatite, tanto vamos permitir esta formação de ligações entre o osso e a hidroxiapatite, envolvendo a questão das células e formando uma osteointegração entre o implante e o tecido à volta. Normalmente, tipicamente, estamos a falar de revestimentos entre os 80 e os 120 microns. É extremamente importante a razão entre o cálcio e o fósforo, que também já falarei sobre este assunto, devido à reabsorção de outras fases de outros fosfatos de cálcio. É extremamente importante também a cristalidade elevada da hidroxiapatite e tem que ter uma adesão de 15 megapascal, tanto de acordo quer com o FDA, quer com as normas e com as ISO que definem esta adesão mínima do revestimento.
Em relação ao titânio, um comportamento completamente diferente, tanto o titânio terá que ser poroso, e neste caso o que nós temos é a formação, o crescimento do osso através da porosidade. E com esta porosidade, que é fundamental ter esta porosidade, temos o crescimento ósseo entre, portanto, os poros, e por outro lado também conseguimos reduzir a pressão na interface osso-implante. Aqui a espessura é normalmente mais elevada, falamos entre os 200 e os 500 microns. É extremamente importante ter uma porosidade, tanto entre os 15% e os 30%. O tamanho dos poros é extremamente importante para poder acontecer a vascularização do novo osso. A rugosidade também depende muito, mas é muito importante ter uma boa rugosidade, e a adesão é superior, tem que ser superior em relação à adesão da hidroxapatite, que são os 25 megapascal. Aqui temos alguns exemplos da porosidade do titânio. Também conseguimos controlar a porosidade do titânio consoante os parâmetros. Este também é extremamente importante. Este é um caso, enquanto o caso anterior temos tanto o substrato é uma liga titânio-alumínio-vanádio, neste caso temos o substrato, tanto o implante é uma liga de cobalto-crómio. Neste caso, antes de aplicar o titânio poroso, há uma camada pequena, mas estamos a falar à volta dos 100 microns, entre os 50 e os 100 microns, uma camada muito densa de titânio para evitar a corrosão galvânica entre o titânio, que está poroso, em contacto com os fluidos, e o próprio cobalto-crómio. Portanto, no caso de ser outro material diferente do titânio, aplicamos uma camada muito densa do titânio antes de aplicar o titânio poroso. E depois temos ainda uma combinação, portanto foi uma nova evolução que foi desenvolvida para o mercado, essencialmente para o mercado americano e para o mercado francês, que consiste num revestimento duplo, isto é, titânio poroso com uma camada de hidroxapatite, isto para favorecer as ligações e favorecer a ligação biológica mais rápida. Hoje em dia é dos revestimentos mais utilizados. Tem o titânio poroso, funciona tanto com a porosidade para ver esse crescimento do titânio ao longo dos poros, e a hidroxapatite. Portanto, tem uma espécie de titânio que acaba por funcionar como uma espécie de backup e aumentando a resistência e a adesão do osso. Temos aqui, por exemplo, este exemplo. Portanto, em resumo, em relação à parte dos revestimentos, portanto, podemos aplicar revestimentos metálicos bioinertes ou cerâmicos bioativos. A parte dos metálicos, essencialmente, é o titânio. Portanto, é extremamente importante ter uma porosidade aberta com as características necessárias para que o osso consiga penetrar dentro da porosidade e ver essa fixação. E no caso da hidroxapatite, o revestimento mais fino, que permite fazer umas ligações, uma fixação biológica entre o implante e o tecido ósseo. Para além de todas as ISOs, é fundamental, e que todas as empresas do setor estão certificadas pela ISO 13485, que é uma norma muito específica, uma ISO muito específica para a área, para a fabricação de dispositivos médicos. Temos aqui só a falar aqui muito brevemente sobre a parte dos regulamentos, dos guias e das normas, nomeadamente a questão do FDA e de outras guias, que é extremamente importante, porque no fundo é o que regulamenta a parte da colocação do produto no mercado. Muitas das vezes é colocar esta questão se é um problema ou não é um problema cumprir, e a dificuldade que há em cumprir com os requisitos das normas. Neste caso concreto da hidroxapatite, é um material extremamente difícil de depositar. O titânio tem outros problemas, que está relacionado com a oxidação do titânio, mas a hidroxapatite tem outro tipo de problemas, tanto sendo um fosfato de cálcio, podem se transformar e transformam-se durante o processo de aquecimento e de arrefecimento noutras fases. E essas fases têm diferentes taxas de reabsorção. Enquanto para um biomaterial, um substituto ósseo, muitas vezes é interessante ter fosfatos de cálcio ou tricálcio, em que a reabsorção é muito rápida. No caso dos implantes de ortopedia, de coluna, de trauma, da área dentária, queremos estabilidade, queremos ter o máximo possível de hidroxapatite nessa depositada, não queremos ter outras fases, muito menos amorfas, porque a dissolução e a reabsorção seria muito rápida. E sabemos que tendo hidroxapatite no implante, a taxa de reabsorção é muito lenta e é superior e é inferior à taxa de reformulação de novo osso.
Portanto, temos duas fases que são estáveis com a hidroxiapatite, e é através da utilização e do controle dos parâmetros do plasma nós conseguimos ter a certeza que temos as fases que queremos. Aqui temos aqui, por exemplo, um exemplo. O pó de hidroxiapatite, ele parte 100% de hidroxiapatite cristalina, e consoante as condições podemos ter um revestimento amorfo ou um revestimento cristalino. E todas estas requisitos estão definidos em normas, em guias, em recomendações, de forma a manter a hidroxiapatite, portanto, o implante fixo por muitos e longos anos. Falando agora sobre a situação atual, tanto de início falei, tanto a área da colocação das próteses teve um sucesso muito grande no final dos anos 60. Toda esta tecnologia foi das principais avanços na área da medicina. Realmente resolveu-se um problema que existia de muitos e longos anos atrás. Contudo, hoje a situação já não é a mesma coisa. E hoje, a situação atual, os números não são tão animadores, e o principal motivo está relacionado com o aumento de esperança de vida dos pacientes. Cada vez colocam-se próteses em doentes cada vez mais velhos, e a taxa de sobrevivência é relativamente baixa. E é uma preocupação que não tem sido dedicada nos últimos anos a estes avanços. Eu tenho agora aqui vários estudos de taxa de sobrevivência de pacientes que colocaram próteses. Ficarmos com uma ideia, tanto estudo a 10 anos, a taxa de sobrevivência com pessoas com menos de 65 anos é 89%. Entre os 65 e os 75 essa taxa passa para 75%, e em pacientes com mais de 75 anos passa para 51%. Para pacientes com mais de 60 anos, a mortalidade após o ano de seguimento é de 28,7%. Portanto, são vários estudos que têm aparecido mais recentemente, que de início tinha sido um problema que tinha ficado resolvido, que hoje em dia continua a ser um problema e cada vez maior. Por exemplo, 75% das mulheres com mais de 75 anos sofrem de fragilidade óssea. O risco de morte associado à colocação da prótese em mulheres com mais de 50 anos é igual ao risco relacionado com a parte de cancro no peito. O risco de morte é 4 vezes maior que o cancro no útero. Outros dados muito importantes está relacionado, por exemplo, com 20% dos pacientes que colocaram uma prótese vão colocar uma segunda prótese num ano. Portanto, 20%, já sabemos que 20% dos pacientes ao fim de um ano vão colocar a segunda prótese, do lado esquerdo ou do lado direito, como muitas vezes não colocam as duas próteses. Estudos de mortalidade são assustadores. A mortalidade após um ano da prótese de anca em pacientes com mais de 65 anos foi estimada, e depois depende muito das condições dos hospitais, mas num estudo entre 14% a 58%, sendo que o primeiro ano após a fratura é o momento mais crítico. Enfim, este é o resumo de vários estudos que foram feitos, que indicam as taxas de mortalidade, sempre elas muito, muito altas. Mortalidade, por exemplo, no estudo em pacientes com mais de 65 anos, ao fim do primeiro ano, a mortalidade foi de 27,3%. Enfim, e todos os dados não são muito animadores em relação ao avanço que inicialmente tinha sido fantástico. Outros estudos indicam também que mulheres entre os 70 e 80 anos, tanto consideram que preferiam não ter colocado a anca em relação à sua, se pudessem ter essa opção. E, enfim, a situação atual tornou-se grave porque na década de 60 as próteses eram colocadas a pacientes com 65, 70, e hoje em dia são colocados a pacientes com 85, 90, 95 anos, em que a taxa de mortalidade acaba por ser extremamente alta. Hoje em dia existem essencialmente 3 soluções e eu estou-me a focar aqui na cabeça do colo do fémur, tanto na prótese total da anca, mas a questão do joelho é praticamente também igual. Teremos 3 situações, tanto osteossíntese, colocação de parafusos, normalmente 3 parafusos, a colocação de sistemas mais complexos, em que há uma combinação de parafusos com placas, e a colocação da prótese total da anca. Hoje em dia, e não a Ceramed, mas a Bioceramed, já estamos a trabalhar nesse sentido, é tentar, porque no fundo o que nós estamos a fazer, tanto acaba por ser amputações de osso,
estamos a tornar pessoas quase como robôs, é tornar o processo menos invasivo, porque estas operações acabam por ser, embora tenham tido muito sucesso, acabam por ser bastante complicadas. São operações que demoram 1h30, são operações que normalmente necessitam de muitas transfusões de sangue e têm outras complicações. Portanto, no fundo, nós estamos a trabalhar, e a tendência será tentar evitar ao máximo a colocação de prótese. No fundo, em vez de substituir, regenerar. Portanto, a grande tendência e a tendência dos próximos anos é regenerar. Portanto, é dar a estabilidade, ter o preenchimento e, no final, ter a regeneração do osso, que é o grande objetivo. E tornar as operações o menos invasivos possíveis, tanto o menos tempo no hospital, menos custosa para os hospitais e para o paciente, e sempre direcionada para a parte da regeneração. Uma das áreas que estamos a trabalhar tem a ver com a colocação de parafusos especiais, parafusos canulados, no qual se conseguem injetar, a colocar substâncias osteocondutivas ou osteocondutoras, de forma a haver essa regeneração. E não só para a questão da fratura da cabeça do fémur, como, por exemplo, para outras doenças associadas, como a osteonecrose ou a subcondroplastia, que no fundo é provocar a regeneração e não a substituição por implantes. No fundo, o que fazemos, portanto, é dar alguma estabilidade. Portanto, é sempre necessário, do ponto de vista mecânico, dar estabilidade ao osso. Isso pode ser feito, por exemplo, com a colocação de parafusos, que em vez de serem parafusos, neste caso são parafusos canulados, perfurados, no qual nós conseguimos aplicar diferentes tipos de materiais, nomeadamente tanto substâncias osteonativas como o PRP, ou cimentos à base de fosfatos de cálcio, que podem permitir essa regeneração, e depois depende muito do tipo se são pacientes mais jovens ou pacientes mais idosos, são trauma de elevada energia ou de baixa energia. Mas no fundo é substituir o que seria operações complicadas de remoção da cabeça do fémur por operações relativamente simples, portanto fazer um furo, através, neste caso, da cabeça do fémur, de forma a dar estabilidade, portanto, fazer o furo, portanto, uma fresagem normal, colocar, os vídeos não estão... Portanto, colocar, neste caso, o parafuso, que é um parafuso canulado perfurado, que vai fixar, o fémur à cabeça. Portanto, uma operação que não tem nada a ver com a colocação da prótese. Portanto, está completamente alinhado, e desde que a cabeça do fémur tenha havido, portanto, neste caso aplica-se 2 parafusos, tanto que é o caso de uma fratura, 2 parafusos canulados perfurados, uma operação de 10 cm de incisão e a colocação dos 2 parafusos, e depois a colocação neste caso, a PRP, plasma rica em plaquetas, que no fundo, para provocar a regeneração, que no fundo o que nós pretendemos aqui é provocar a regeneração. Portanto, em vez de cortar, de remover e de substituir, é provocar a regeneração. E neste caso, por exemplo, é uma operação que evita, por exemplo, não há transfusões, não há qualquer transfusão de sangue, é uma operação que demora 45 minutos. E, enfim, com um grande sucesso do ponto de vista da recuperação do paciente. Temos aqui, enfim, as várias vantagens. A principal dela também, enfim, tem a ver com a não necessidade de transfusão de sangue, que é quase sempre necessário na substituição total da anca, e os custos para o hospital e para o paciente, que não tem nada a ver em termos de custo. Voltando aqui a falar sobre a Ceramed. A Ceramed foi um projeto de investigação. Portanto, a Ceramed nasceu através de um projeto de investigação no CATIM. Foi criada em 2005. Em 2006 fomos a primeira empresa certificada pela ISO 13485. Na altura nem era obrigatório, porque a Ceramed era uma empresa prestadora de serviços, mas fomos a primeira empresa na Europa e no mundo a estar certificada por esta norma. Em 2011 iniciámos a produção das matérias-primas, tanto à base de fosfato de cálcio e de quitosano. Nasceu a Bioceramed
portanto com a linha de biomateriais, também para a regeneração do osso, ligada à parte de ortopedia, coluna e trauma. Em 2015 mudámos para as instalações de Loures e agora em 2020, éramos para iniciar um projeto em 2020 ligado à parte da maquinagem da produção de implantes em Portugal, mas foi adiado pelo Covid e temos esse projeto agora para 2022 ligado à parte da maquinagem de implantes. Só como curiosidade também, tanto o projeto da Ceramed foi um projeto que nasceu através de um projeto financiado pela Agência de Inovação, que permitiu ganhar os conhecimentos, a tecnologia, as capacidades e deu origem ao projeto Ceramed. Mais tarde, também com o projeto CREN, nasceu a Bioceramed, ligada à parte de fabricação dos dispositivos médicos. A Ceramed é uma empresa dedicada ao revestimento de implantes, não só daquilo que eu falei ligado à parte dos revestimentos das próteses com hidroxapatite e com titânio, mas temos outras tecnologias ligadas à parte de PVD, com aplicação de nitrito de titânio nióbio, quer em implantes, neste caso concreto do joelho, para redução do desgaste, ou para instrumentais cirúrgicos como as fresas para resistência ao desgaste. Estamos certificados pela 13485, temos 3 master files no FDA, isto é, qualquer empresa nos Estados Unidos pode utilizar os serviços da Ceramed porque já está registada no FDA, não necessita de fazer validações, portanto é um master file que existe, que qualquer empresa queira trabalhar tanto com a Ceramed não necessita de fazer as validações, nem os testes, porque já estamos aprovados pelo FDA. Estamos em vias de certificação pela MDSAP, tanto que é um certificado especial que nos permite ficar com uma ISO equivalente para o Japão, Austrália, Canadá, para os Estados Unidos e para o Brasil, para o qual também no Brasil já temos autorização da Anvisa. Portanto, temos o revestimento, temos 3 sistemas de plasma e um sistema de VPS. Outra vez o revestimento dos joelhos. Temos a parte do PVD, tanto com a aplicação normalmente de nitreto de titânio, também um cerâmico, uma camada extremamente fina, que é utilizado porque os implantes do joelho, ao contrário dos implantes da anca, sofrem desgaste, portanto tem esta articulação, está sempre em movimentação e é necessário ter uma grande resistência ao desgaste e um baixo coeficiente de atrito, portanto temos com o cobalto crómio e com a aplicação de nitreto de titânio ou de nitreto de titânio nióbio essa resistência ao desgaste e por outro lado evita também a libertação de íons para o organismo com esta camada de cerâmico. Temos a limpeza em sala limpa e a embalagem final, portanto fazemos a limpeza do produto, fica pronto para esterilização e fazemos a embalagem final para muitos clientes. Tanto foi uma empresa que foi criada por 2 pessoas. Tivemos em 2017 o apoio do ISQ, do Fundo de Investimento de Capital de Risco do ISQ. Atualmente, antes do Covid, éramos 43 pessoas e, enfim, com o Covid mantivemos o mesmo número de pessoas, só que baixámos drasticamente a nossa faturação, já conseguimos recuperar, portanto os últimos 3 meses já foram idênticos aos meses pré-Covid. E pronto. Não sei. Obrigado, Eduardo, pela excelente apresentação, pelo excelente overview sobre esta área. Eu voltaria a lembrar a todos os participantes, podem colocar as questões no Q&A, eu farei chegar as questões ao Eduardo. Entretanto, enquanto as questões vão surgindo, eu posso iniciar, digamos aqui, algumas questões, algumas curiosidades, que me ficou aqui a questão da adesão, e eu começaria por essa vertente. Portanto, a adesão, obviamente, será, presumo, um dos fatores críticos também, porque o crescimento do osso é promovido nessa camada, nesse revestimento por osso que é aplicado, se ele não aderir bem à prótese, portanto, será um fator crítico. Essa adesão, como é que é garantida? É feito algum tratamento à prótese em si, para garantir essa adesão? Sim, tanto o processo normal, tanto do revestimento, nós recebemos os implantes dos diferentes fabricantes,
tem sempre obrigatoriamente uma limpeza inicial para garantir que não há contaminação, não há óleos, não há qualquer contaminação das peças. Entra numa fase de mascaragem, portanto a peça, nós só aplica, o hidroxiapatite ao titânio é aplicado só em determinadas zonas, não é na peça toda, e depois a peça vai ser jateada com óxido de alumínio puro, de forma a criar rugosidade, e depois é que é aplicado o plasma. Depois entre a parte de jatear a peça com óxido de alumínio, com alumina, e o revestimento, há um limite máximo de tempo para não criar outra vez os óxidos à superfície e afeta essa limpeza. A adesão, depois fazemos a adesão de uma forma regular, é um dos parâmetros que é o fator crítico. Mais do que a cristalidade ou composição química, todas as falhas que existem nos implantes estão relacionadas com a pouca adesão. E nós temos, é um cuidado que nós temos. Nós já revestimos, por acaso passou na apresentação, nós já revestimos mais de 1 milhão de implantes de diversas empresas. Felizmente nunca tivemos nenhum problema, nunca tivemos nenhum recall, nunca tivemos nenhuma falha. Fazemos um controle muito rigoroso da adesão, portanto é medido internamente no nosso laboratório. Fazemos também contra-análises em laboratórios externos, nomeadamente em França, em laboratórios acreditados, e é um fator crítico do revestimento. A hidroxiapatite, como disse, são 15 megapascal, portanto temos de garantir 15 megapascal. Normalmente andamos na casa dos 22, 23, 25 megapascal de adesão. Com o titânio, portanto, a adesão é superior, até porque depois tem a parte da porosidade, que é mais difícil de controlar essa questão da porosidade, quanto mais até pela medição real da adesão, mas tipicamente obtemos adesão na ordem dos 40 megapascal. Ok, entretanto já aqui surgiram umas questões. A colega Maria Ascensão Lopes primeiro congratula também o Eduardo pela apresentação e depois pergunta a que se deve a elevada taxa de mortalidade como consequência de colocações de prótese. Nesta altura, a principal é a idade. Portanto, a principal tem mesmo a ver, está mesmo relacionado com a idade. Era um fator que não era controlado de início, porque a colocação das próteses era feita em pacientes muito mais novos, mas o fator crítico, o fator de risco é a idade. Depois há outras, até porque depois consoante a idade, os revestimentos já não funcionam tão bem e é colocado o cimento, portanto o polimetilmetacrilato, porque nesse caso não se espera que haja tanta regeneração do osso. Mas o principal risco está associado à idade, e depois o risco neste caso é superior nas mulheres do que nos homens, até por questão hormonal. A osteoporose também é muito mais crítica na questão das mulheres do que dos homens, mas o fator de risco está associado à idade. Depois, enfim, tem a ver com há muitas infecções ainda associadas à colocação das próteses e técnica, enfim, há uma série de fatores, mas o principal está associado à idade. E temos aqui outra questão do colega Fernando Oliveira, que pergunta se no caso do revestimento com titânio também existe osteointegração. O caso do titânio também é um ponto da nossa experiência. O mercado está mais ou menos dividido em 1/3 titânio, 1/3 hidroxiapatite e 1/3 titânio mais hidroxiapatite. E depende muito, por exemplo, o mercado da Europa de Leste, nomeadamente tanto a Rússia, a Hungria, a República Checa, a Polónia, utilizam muito a questão só o titânio. É um mercado que utiliza muito o titânio por todo o seu histórico do passado, em que as próteses eram colocadas com o titânio. O mercado francês e europeu, hidroxiapatite, e em algumas situações, ou metade, diria eu, outro 1/3 em hidroxiapatite e titânio. No caso, a fixação principal com o titânio tem a ver com o crescimento do osso através dos poros. E o novo osso acaba por fixar, portanto, uma espécie entre uma fixação mecânica, prende dentro da porosidade do titânio. Nós temos o titânio, tanto a prótese é colocada press fit, portanto é colocada sob pressão, e o osso terá que crescer
para algum lado e vai crescendo para dentro da porosidade. É fundamental ter uma porosidade aberta, um tamanho de poro ideal, para acontecer a vascularização desse novo osso, e temos essa fixação através do crescimento pela porosidade. Na hidroxapatite é uma fixação biológica mesmo entre tanto o osso e o implante. Ok, temos aqui mais uma questão que, entretanto, foi colocada pelo colega José Raposo, que pergunta se na prótese da anca a fricção do revestimento na articulação com o osso da anca produz desgaste. E o que acontece ao produto de desgaste? Portanto, presumo que o que é que acontecerá àquilo que se vai libertando? No caso da prótese, tanto da anca, nós temos sempre a haste metálica, temos a cabeça femoral, que normalmente tanto é metálica ou é cerâmica, e depois temos o acetábulo, que também há duas soluções. Há tanto o acetábulo sempre metálico, tanto é fixo ao osso, e depois temos dois tipos de inserto, ou o inserto cerâmico ou o inserto em polietileno, de alta densidade. No caso do cerâmico, quando trabalhamos com cabeças femorais em cerâmica e acetábulo e o inserto em cerâmico, a taxa de desgaste é muito baixa. Estamos a falar de dois cerâmicos muito polidos, com uma resistência ao desgaste muito elevada. Pronto. E há poucos casos de substituição de cerâmica, a não ser por fratura da própria cerâmica. No caso de cabeças femorais, em que o material é um metal, é utilizado um inserto em polietileno. E aí temos o desgaste do polietileno e ao fim de 5, 10, 15 anos é removido o polietileno e é colocado o novo polietileno. E há a libertação dessas partículas. No caso quer do polimetilmetacrilato, quer do caso do revestimento, em teoria, em princípio, como é feito o press fit e como há um ajuste muito apertado entre o implante e o tecido ósseo, essas partículas não irão para essa zona, mas vão ser libertadas pelo corpo. São biomateriais, portanto, de alguma forma acabam por ser encapsulados ou acabam por ficar incorporados, e muitas vezes existem esses vestígios nos raios-x dessas micropartículas que se vão libertando. Mas temos os dois tipos. Temos os insertos em cerâmica, grande resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito, que duram 25, 30, 35 anos, e depois temos o polietileno de alta densidade, que tem uma durabilidade muito inferior e é substituído de uma forma regular e com desgaste acentuado. Obrigado, Eduardo. Entretanto, temos aqui mais uma pergunta que surgiu do colega Joana Oliveira, que diz em que situações se incorporam antibióticos ou anti-inflamatórios nos cimentos de fosfato de cálcio? O cimento que eu falei é o polimetilmetacrilato, que é para fixar o implante. E esta última geração de cimentos, o polimetilmetacrilato, tem como principal função preencher o vazio entre o implante e o osso. Não tem qualquer função de regeneração. E nesse caso o antibiótico está ali para a libertação tanto do antibiótico com o tempo, mas não tem qualquer função do fosfato tanto do cimento, do fosfato de cálcio. O cimento que a Bioceramete tem um cimento à base de fosfato de cálcio, que aí sim se pode adicionar o antibiótico com a libertação do antibiótico com o tempo, que é para diferentes tipos de aplicações. Mas no caso concreto das próteses da anca, para fixar as próteses da anca, o único cimento que é utilizado é o polimetilmetacrilato. E nesse caso pode ou não ter antibiótico, normalmente é a gentamicina, que é o mais utilizado, mas é um cimento, é um material inerte, é polimetilmetacrilato, não tem qualquer ação de osteointegração ou qualquer componente bioativa. E aliás o problema tem a ver com a fratura deste cimento ao longo do tempo. Ok, portanto, a senhora Rosa Miranda pediu para colocar uma questão. Rosa. Exatamente. Primeiro que tudo, deixe-me dar os parabéns, Eduardo, porque a sua apresentação foi realmente claríssima e muito, muito interessante. Muito obrigado. Eu não esperava outra coisa. Obrigado. O empresário da sua envergadura, só pedir. Eu fiquei preocupada com a taxa de mortalidade, confesso. É verdade. Eu tenho uma mãe que, com 87 anos, foi-lhe posta uma prótese e, neste momento, tem 99 e não se queixa. Mas é um dos casos raros.
Isto tem a ver com rejeições das próteses com infecções? Sim, também está relacionado. A idade é um fator de risco. É o principal problema, está relacionado com a idade. Quanto maior a idade, maior. A idade em que sentido? A idade mesmo, no sentido. Como o peso também. Que já está mais. Sim. Caproso já mais. Sim, nesse sentido, sim. Sim, mas o risco aumenta muito com a idade. Eu penso que há um estudo que acho que é 4%, aumenta a partir, penso eu que é dos 75 ou dos 80 anos, aumenta 4%, penso eu, com a idade. É uma operação extremamente violenta. Para já, a pessoa normalmente teve uma fratura que partiu a cabeça do fémur, normalmente, tem fragmentos, e a operação em si é violenta. E isto, na década de 60, quando foi utilizada, era para pacientes com 60, 65, e as coisas correram lindamente. Eu próprio fiquei assustado quando comecei a estudar este assunto, e quando comecei a ver a taxa de mortalidade, comecei a ficar realmente assustado, porque eu também não fazia ideia. Pronto, e fiquei a perceber cada vez mais estas questões. A questão da prevenção é fundamental. Não existe este cuidado, nem os médicos estão formatados para essa questão. Por exemplo, a colocação de um parafuso muitas vezes resolveria o problema de uma fratura. Até um professor que está a trabalhar connosco no desenvolvimento de um novo produto, ele até tem este exemplo. Muitas vezes, quando basta termos uma dor no peito, que é colocado logo um stent enfim, é uma questão de prevenção. Na questão da fratura e da pessoa ser osteoporótica, deveria também ser colocado um parafuso, porque colocando um parafuso evita a fratura e a fratura da cabeça do fémur. Mas para lhe ser sincero, foi também uma realidade que eu me deparei há muito pouco tempo, que eu nunca me preocupei, nunca tinha reparado nos números, e fiquei assustadíssimo quando comecei a ver as taxas de mortalidade e equiparar esta taxa com outras. E por isso é que nesta altura é uma operação muito violenta para uma pessoa com mais de 80 anos, 85. Mas há casos de sucesso. Nós acompanhamos alguns casos de sucesso de pessoas que ficam com a prótese, e são pessoas que também têm muito a ver também com o próprio sistema e com... É uma série de fatores, e também é uma área que ainda está muito por conhecer, porque isto avançou muito e depois parou. E continuamos a fazer exatamente aquilo que se fazia há 20 ou 30 anos para pessoas com outra idade. Exatamente. Bom, eu não sabia que tinha uma mãe heroica. Pois tem. Mas realmente nunca pensei realmente nestes termos, não é? Sim. Mas eu próprio é uma coisa muito recente. Eu já estou nisto, portanto, há 20 anos, e eu olho sempre para o sucesso e para os casos de sucesso e para as coisas a funcionarem sempre muito bem. E há pouco tempo comecei a tentar entrar realmente dentro da realidade, e comecei a perceber, e até por falar com médicos e contar mais, porque enfim, foi das questões que eu mais, eventualmente, um erro profissional que eu cometi foi estar só também ligado à parte de engenharia dos materiais, à parte mecânica, não tanto à parte clínica. E quando comecei a falar mais com os médicos e ter mais contacto com a parte clínica, comecei realmente a perceber que existem outros problemas. E foi eventualmente um erro da minha parte estar muito direcionado para a parte dos materiais e para a parte da engenharia. E comecei a perceber que realmente existem problemas que muitas vezes também não é dada a devida importância, porque acaba por ser natural. Mas nas próteses do joelho, quando não... As próteses do joelho começaram a ser desenvolvidas mais... Os problemas não são tantos, embora a operação em si é mais complicada, porque, de uma forma muito simples, da anca há o corte a operação em si é o corte da cabeça femoral e a colocação da fresa para fazer tanto o canal femoral. Do joelho tem 5 cortes. É preciso cortar o osso, tanto a parte femoral, é preciso ter 5 cortes. Portanto, é um processo mais complicado, mas pela situação em si e ter um movimento mais simples, acaba por a taxa de sucesso ser superior. E também há uma coisa interessante, as próteses do joelho são quase todas com cimento. A taxa de utilização de revestimentos é uma coisa que começou há pouco tempo, 5, 6, 7 anos.
nós notámos uma diferença muito grande, começámos a revestir a componente femoral e a componente tibial, não sei, há 5, 6, 7 anos, é uma coisa relativamente recente. Muito interessante. Muito obrigada. Nada? Ok. Esclarecimento. Não temos mais questões. Já estamos nas Estamos 6 em cima horas. da hora também, 1 hora de evento. Portanto, eu daria por encerrada, digamos assim, o evento. Agradeceria mais uma vez ao Eduardo. Muito Nada. obrigado pela disponibilidade. Nada, eu é que Foi agradeço. como se esperava, uma excelente apresentação Muito obrigado, muito obrigado. e bastante esclarecedora sobre este tópico, com certeza de muito interesse para toda a gente, seja por quem trabalha na área, seja por quem não trabalha na área, mas para perceber um pouco mais desta realidade. E gostaria só de reforçar que então é o encerramento, digamos assim, deste ciclo, e que nós, como eu disse também no início, encerraríamos com chave de ouro, e portanto antecipando, foi realmente encerrar com chave de ouro. E pronto, e agradecer a todos os participantes que estiveram connosco até ao fim. Espero que tenham ficado também todos um bocadinho mais esclarecidos. E bem, antes de mais, também antes de despedir, um bom ano a todos. Aqui ainda vamos a tempo e agora esperar pelo próximo ciclo de conferências. Assim que também tínhamos o processo eleitoral também terminado na Ordem dos Engenheiros, e portanto o novo colégio irá, de certeza, dar continuidade a este tipo de iniciativas. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Nada, eu é que agradeço. Muito obrigado a todos. E um bom Obrigado. dia para todos. Muito obrigado. Deus, um resto de um bom dia. Muito sucesso. Obrigado, professora. Obrigado. Adeus. Obrigado. Parabéns, Eduardo. Obrigado, professora.